Bom dia, professor, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o mau planejamento de rotas na área da expedição, do PTCA. Nosso grupo é composto pela Alice, pela Ana Carolina, pela Ana Clara, pela Giulia, que sou eu, e pela Luna. Agora, professor, eu vou falar para você o nosso diagrama de Ishikawa. Então, o nosso principal problema é o mau planejamento de rotas. Vou começar falando sobre o método. Primeiro, a falta de planejamento prévio de rotas otimizadas, falta de rotas alternativas em caso de emergências e planejamento baseado apenas em uma rota única, sem considerar alternativas. Seguindo aqui, a gente tem a mão de obra, que é a falta de treinamento em logística para motoristas, falta de comunicação entre setores, ausência de um responsável específico pela otimização de rotas. Aí, seguindo, a gente tem o meio ambiente, tráfego intenso em certos horários não considerados, condições climáticas que afetam as rotas, problemas de segurança em algumas áreas de entrega. Aí aqui embaixo, no número 4, a gente tem o material, mapas de desatualização ou falta de informação precisas, ausência de planejamento para pontos de apoio, exemplo, locais para abastecimento e descanso para os motoristas, falta de recursos como aplicativos de GPS otimizados. Na máquina, a gente tem a ausência de softwares de roteirização, falta de uso de GPS para rastreamento em tempo real e tecnologia de comunicação adequada. E finalizando, a gente tem a medição, que é a falta de análise regulada das rotas, ausência de sistemas de feedback e processos de entrega muito rígidos, sem adaptações para diferentes dias ou demandas. Professor, agora a gente vai ir para o 5W2H. Aqui a gente colocou o método e foi colocando o que, quem e aquele esqueminha do 5W2H, né? Aí eu vou falar aqui pro senhor. Método. O que? Falta de planejamento prévio de rotas otimizadas. Quem? Planejadores de rotas, que seria o setor logístico, que seria uma pessoa fictícia, Lucas. Onde? Setor logístico e equipe de roteirização. Por quê? Ocorre devido à falta de uma análise detalhada dos melhores caminhos, resultando em atrasos e custos elevados. Quando isso aconteceria? Dia 25 de novembro de 2024. Como? Implementação de softwares de otimização, treinamento especializado e criação de processos padronizados de planejamento. Quanto isso custaria para a nossa empresa? Uma faixa de R$2.000. Aí a gente vem para outra problematização do método. O que? Falta de rotas alternativas em caso de emergências. Quem? Seria o engenheiro de tráfego, que seria o Fernando, outra pessoa fictícia. Setor de Setor de expedição e distribuição. Por quê? Falta de planejamento com contingências elevando atrasos e dificuldades operacionais. Quando? Dia 27 de novembro de 2024. Como mapeamento de rotas alternativas e uso de ferramentas de monitoramento em tempo real. Quanto isso ia custar? R$4.000. E o outro problema, planejamento baseado apenas em uma rota única, sem considerar alternativas. Quem? Coordenador de transporte, Beatriz. Onde? Setor de distribuição. Por quê? Falta de análise de múltiplas opções, alinhada à crença de quem uma rota única e suficiente. Quando? Dia 29 de novembro de 2024. Como? Planejamento de rotas alternativas, uso da tecnologia para análise de opções e sistemas que avaliam o tráfego em tempo real. Quanto isso ia custar? 0 custos. Aí, professor, a gente vai agora para mão de obra. O que? Falta de treinamento em logística para motoristas. Quem? Setor logístico, que é o Lucas de novo. Onde? Setor logístico. Por quê? Ocorre pela pouca prioridade em programas de capacitação ou falta de investimentos para atualizar os profissionais. Isso acaba gerando atrasos, custos extras e ineficiências na operação. Quanto isso ia ocorrer?
dia 1 de dezembro de 2024. Como criar programas de treinamento práticos e objetivos abordando de técnicas de direção eficientes e uso de tecnologias de navegação e planejamento de tempo. Quanto isso ia custar? 0 custos. Falta de comunicação entre setores. Quem? Todos os setores envolvidos. O Lucas, a Fernanda, a Beatriz, o Gabriel, a Ana e a Maria. Onde? Setor logístico, setor de TI e comunicação interna. Por quê? A causa está na ausência de sistemas integrados e na falta de protocolos claros que garantem o compartilhamento de informações de maneira fluida. Quando? Dia 3 de dezembro de 2024. Como? Adotar sistemas integrados de gestão como ERPs, investir em treinamentos e criar processos bem definidos para o fluxo de informações. Quanto isso ia custar? R$500. Agora, a ausência de um responsável específico pela otimização de rotas. Quem? Setor de RH para a contratação, que seria a Maria, e TI, o Gabriel. Onde? Isso aconteceria no setor de RH e no setor de TI. Por quê? Muitas empresas tratam a otimização de rotas como uma tarefa secundária, delegada a profissionais que já acumulam outras funções. Isso dificulta o foco e a especialização necessária. Quando isso ocorreria? Dia 5 de dezembro de 2024. Contratação ou designação de profissionais especializados para a área, com o suporte de tecnologias avançadas para análise e planejamento de rotas mais eficientes. Quanto isso ia custar para a nossa empresa? Não ia custar nada. Agora, professor, a gente vai para a parte do meio ambiente e material. Começando no meio ambiente, o que? Tráfego intenso em certos horários não considerados. Quem? Gestor logístico, que seria o Francisco. Onde? Setor de distribuição, setor logístico. Por quê? Isso acontece porque a análise de comportamento do tráfego é feita de forma superficial ou sem ferramentas adequadas para identificar os melhores horários e rotas alternativas. Quando? Dia 7 de novembro de 2024. Como? Monitorar o tráfego em tempo real, usar ferramentas que apontem os horários menos congestionados e ajustar os cronogramas de forma ideal. Quanto isso iria custar? 0 custos. Agora, condições climáticas que afetam as rotas. Kate, coordenadora operacional, Rafael. Onde? Setor logístico. Por quê? Muitas vezes falta de atenção às previsões meteorológicas ou planos alternativos para lidar com as condições adversas, o que aumenta os riscos de acidentes e atrasos. Quando? Dia 9 de novembro de 2024. Como? Uso de sistemas de monitoramento do clima em tempo real, ajustes rápidos nas rotas e o desenvolvimento de planos alternativos para situações climáticas extremas. Quanto isso iria custar? R$1.500. Aí, no nosso último problema do meio ambiente, problemas de segurança em algumas áreas de entrega. Quem? Gerente de segurança, que seria o Raimundo. Onde? Equipe de segurança. Por quê? A falta de uma análise de segurança detalhada ou de rotas mais seguras faz com que entregas sejam realizadas em locais de risco, sem as devidas preocupações. Quando? Isso iria acontecer dia 11 de novembro de 2024. Como? Analisar previamente as áreas de entrega e definir as rotas alternativas mais seguras e oferecer treinamento aos motoristas para que saibam lidar com as situações de riscos. Quanto isso iria custar? 0 custos. Aí agora a gente vai para a parte de material. O que? No primeiro problema de material. Mapas desatualizados ou faltas de informações precisas. Quem? Gerente de planejamento, que seria o Antônio. Onde isso aconteceria? Equipe logística e equipe de planejamento. Por quê? Ocorre porque os sistemas usados não são atualizados regularmente ou porque há dependência de fontes de informação imprecisas. Quando?
isso iria ocorrer? Dia 13 de novembro de 2024. Como? Utilizar sistemas de mapeamento utilizados em tempo real, como aplicativos de navegação com informações sobre condições variáveis. Quanto isso iria custar? Zero custos. No segundo problema, ausência de planejamento para pontos de apoio, locais para abastecimento e descanso. Quem seria o responsável? Seria o gestor logístico, que seria o Francisco, aonde isso iria ocorrer no setor logístico e no setor de RH, porque as rotas são planejadas sem considerar as necessidades dos motoristas de fazer pausas e reabastecer, especialmente em trajetos mais longos. Quando isso iria ocorrer? Dia 15 de novembro de 2024. Como? Planejar as rotas com antecedência e identificando pontos estratégicos para abordar abastecimento e descanso, utilizando ferramentas digitais e auxiliando na visualização desses locais. Quanto isso iria custar? R$15 mil. E no último problema de material, a falta de recursos como aplicativos de GPS otimizados. Quem seria o responsável por fazer isso? A equipe de TI, que seria o responsável, o Gabriel. Onde aconteceria? Na equipe de TI e no setor de RH. Por quê? Acontece devido à dependência de métodos ultrapassados de navegação ou de aplicativos básicos. Quando isso aconteceria? Dia 17 de 2024. Como? Adotar aplicativos de GPS avançados que forneçam informações em tempo real. Quanto isso iria custar para nossa empresa? R$400. Agora, professor, eu vou falar dos nossos últimos tópicos, que é a máquina e a medição. No primeiro, o que, na máquina? A ausência de softwares de roteirização. Quem seria o responsável? Gestor logístico, que é o Francisco, equipe de TI, Gabriel, e coordenadores de transporte, que é a Beatriz. Onde isso ocorreria? No setor logístico. Por quê? Ocorre devido à ausência de investimentos em tecnologia ou pela falta de conhecimento sobre os benefícios de automação. Quando isso ocorreria? Dia 19 de novembro de 2024. Como? Investir em softwares de roteirização que seja capaz de levar em conta variáveis como tráfego, clima e distância. Quanto isso iria custar? Zero custos. Segundo a problematização, que é a falta de uso de GPS para rastreamento em tempo real. Quem seriam os responsáveis? Seria o Francisco e o Lucas, dos planejadores de rotas, que é do setor logístico. Onde isso ocorreria? No setor logístico. Por quê? Ocorre devido à limitação orçamentária ou à falta de percepção sobre o impacto positivo dessa tecnologia em relação à empresa. Quando isso ocorreria? Dia 21 de novembro de 2024. Como a gente fazeria essa implementação? Implementação de um sistema de rastreamento em tempo real permite monitorar a posição exata do veículo, ajustar rotas com base nas condições de tráfego e aumentar a sequência de operação. Isso iria nos custar de R$300 a R$1.500. Nossa última priorização em relação à máquina é a tecnologia de comunicação inadequada. Quem? Setor logístico, que é o Lucas, e o TI, que é o Gabriel. Aonde isso ocorreria? No setor logístico. Por que isso ocorre? Ocorre devido à utilização de sistemas desatualizados ou à falta de plataformas integradas que facilitam a troca de informação em tempo real. Quando isso ocorreria? Dia 23 de novembro de 2024. Como? Investir em ferramentas de comunicação modernas, como aplicativos corporativos e sistemas de mensagem instantâneas, para garantir a rápida troca de informações. Isso iria nos custar zero custos. Aí a gente passando para a medição, que é nosso último tópico. A primeira problematização da medição. Falta de análise das rotas. Quem cuidaria disso? O gestor logístico, que é o Francisco, coordenador operacional, que é o Rafael, e planejador de rotas, que é o Lucas. Onde isso ocorreria? No setor logístico. Por quê? Ocorre pela ausência de ferramentas adequadas ou de um processo estruturado para monitorar e ajustar rotas com base em dados desatualizados.
Quando isso ocorreria? Dia 25 de novembro de 2024. Como implementar ferramentas que analisem os dados de rotas em tempo real, além de reuniões regulares, com frequência, com os motoristas, para avaliar os desafios enfrentados e buscar alternativas mais eficientes. Isso não nos custaria nada. Para nossa segunda problematização da medição, a ausência de um sistema de feedbacks. Quem cuidaria disso? O gestor logístico, que é o Francisco, o coordenador operacional, Rafael, e o comercial, que é a Renata. Onde isso ocorreria? No setor logístico e comercial. Por quê? Acontece pela falta de canais formais para coletar informações ou pelo descaso em integrar sugestões ao processo de planejação. Quando isso ocorreria? Dia 27 de novembro de 2024. Como implementar ferramentas como formulários digitais, aplicativos de feedback ou reuniões periódicas para reunir informações sobre os desafios enfrentados pelos motoristas ou pelos clientes, ambos. Isso que iria nos custar R$50 por mês. Aí, na nossa última problematização, seria o processo de entrega muito rígidos, sem adaptações para diferentes dias ou demandas. Quem seria o gestor logístico, Francisco, coordenador operacional, Rafael, e planejadores de rotas, que é o Lucas. Isso ocorreria no setor logístico. Por quê? Ocorre porque os processos são planejados com base em cenários estatísticos, sem considerar a dinâmica das operações diárias. Quando isso ocorreria? Dia 29 de novembro de 2024. Como criar processos que permitam mudanças rápidas nas rotas, horários e até mesmo redistribuições de recursos com base em sistemas de monitoramento e ferramentas de planejamento dinâmico. Isso não iria nos custar nada. Então foi isso, professor. Esse foi nosso trabalho. Espero que você tenha gostado e tchau!